Unidade 1, Tecnologia. Aula 2.1, Conteúdo. Composição química da célula. Habilidade: compreender a função e a importância das seguintes substâncias para os seres vivos: água, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Olá pessoal, muito boa tarde aí todos vocês, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Lembrando, eu sou o professor Silone, né? Então sintam-se à vontade, né, para participar da nossa aula, tudo bem? Beleza. Ó, vamos agora fazer o que nós fizemos sempre, né, que é a nossa revisão da aula anterior. Vamos lá. Biologia é uma palavra derivada do grego. Bio significa vida e logos significa estudo. Reconhecida oficialmente como ciência na transição entre os séculos XVIII e XIX. A biologia se apresenta bastante ampla, já que não estuda somente os indivíduos e espécies isoladamente, mas também sua origem, evolução, constituição, aspectos comportamentais, a forma com que se relacionam entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes, a interação entre os seres vivos e o ambiente, como funciona o seu organismo, dentre diversos outros aspectos. O objeto de estudo dessa ciência são os seres vivos, que são entidades que apresentam as propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade, apresentando predominantemente em sua composição átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. A biologia busca responder aos fenômenos da natureza por meio do método científico, que nos fornece critérios para tal. Primeiramente, a observação, que consiste na análise dos fatos. Depois, o questionamento, etapa responsável pela identificação do objeto de estudo. Delimitando o tema, inicia-se o processo de formação de hipóteses, no qual se buscam as possíveis respostas para o problema, com base nos conhecimentos disponíveis sobre o tema. Agora, temos a realização de dedução, que é a previsão possível baseada na hipótese. As deduções devem ser testadas por meio da experimentação, observação, análise da consistência de sua lógica ou mesmo os testes matemáticos. Após todo esse processo, temos a conclusão, que é o momento em que a hipótese é aceita ou rejeitada, e a divulgação dessas etapas por meio de artigos científicos, apresentações em eventos científicos, etc. Quando uma hipótese é amplamente confirmada por meio de uma gama de experimentações e observações, é considerada uma teoria. Note que aqui há uma grande diferença entre o que chamamos de teoria em nosso cotidiano, que é empregada como uma mera especulação. Beleza, esse foi o vídeo que nós vimos ontem sobre biologia. Nós falamos também para vocês um pouco sobre a característica, né, que é inerente somente aos seres vivos. Vamos dar uma olhada aí. Aí foram essas características que nós colocamos, não vou citar novamente porque são várias, né? Vamos ver as outras características que nós colocamos a vocês, aí estão também. E aí nós também falamos sobre os níveis de organização, lembra isso? Né? Nós falamos ontem a vocês, que são esses níveis aí, a gente exemplificou eles como os organismos pluricelulares. Nós tomamos como exemplo um único, né? Nós vamos ver na próxima imagem, aí está que nós tomamos como exemplo o lobo, não foi? E aí desde a célula até a formação da biosfera, né? Ou seja, partindo da unidade fundamental de todos os seres vivos, que é o quê? Que é a célula, beleza? Beleza. Professor, o que nós temos na nossa aula de hoje? Nós temos o nosso desafio do dia agora, vamos ver. No nosso desafio do dia de hoje, presta atenção na minha pergunta, tá bom, pessoal? Dá uma olhada aí na imagem, uma variedade de alimentos, não é?
Muito bacana, por sinal. E aí, alguns de vocês, na verdade, comem umas coisas, outros não comem. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: qual alimento você mais consome? Ou seja, desses daí que você está vendo ou que você mais consome no dia a dia mesmo. Aí, a pergunta, você saberia dizer quais substâncias você encontra nele? Beleza? Então, esse é o nosso desafio do dia de hoje. Tranquilo? Lembrando que lá no final, nós vamos falar um pouco sobre esse desafio do dia. Vamos lá então. Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Olha lá, pessoal, que bacana. Então a gente já começou falando no nosso desafio do dia, né, sobre a diversidade de alimentos que nós temos. Né? E agora nós vamos conhecer um pouco melhor dos tipos de alimentos que nós costumamos ter no nosso dia a dia, beleza? Vamos lá então. No nosso primeiro alimento, mas aí nós fazemos uma pergunta, né? Quais são os principais elementos químicos encontrados nos organismos vivos, hein? Lembra que isso foi colocado no vídeo? Ou seja, os organismos vivos, inclusive nós, os elementos químicos presentes em todas as moléculas, e olha que interessante, são o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Lembrando que esses são elementos químicos que têm dosagens diferentes dentro de cada organismo. É isso que eu quero que você entenda, tá? Professor, se eu esquecer disso, eu lembro que quando eu acho que foi na universidade, eu fui no cursinho, viu, Márcia? Que a gente aprendia como chon, para eu não esquecer. Quais são os elementos químicos mais presentes em todas as moléculas dos organismos vivos? Aí eu dizia o chon. Por que é chon? É o carbono, é o hidrogênio, é o oxigênio, é o nitrogênio. E aí a gente não esquece, nós não esquecemos, tá bom? Beleza até aí? Então, quando perguntarem a você quais são os principais elementos químicos encontrados nos organismos vivos, os principais são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Não esquece disso. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, eu já ouvi falar que os seres vivos, na verdade, eles são formados por substâncias, né, que são compostas por esses elementos químicos. Não é isso? É isso. Você já viu falar que existem substâncias que são produzidas pelo próprio ser vivo? Não é? E existem aquelas substâncias que nós não produzimos. E aí nós entramos num outro assunto que a gente chama de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E nós vamos ver o que são isso agora. Vamos entrar, olha lá, os seres vivos, eles são formados por substâncias orgânicas e inorgânicas. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. Através dessa classificação, como nós podemos definir a diferença entre essas substâncias nas moléculas encontradas nos organismos vivos? Olha que bacana a pergunta, hein? Olha que bacana. Então, deixa eu te falar uma coisa. De que maneira você consegue diferenciar quais são as substâncias orgânicas e quais são as substâncias inorgânicas que são encontradas nos seres vivos? Mas, professor, eu não sei o que são substâncias orgânicas e inorgânicas. Meu amigo, presta atenção que tu vai aprender agora. Olha lá, deixa eu te falar uma coisa. Não te preocupa com isso agora. É só tu prestar atenção que tu vai entender o que são as orgânicas e o que são as inorgânicas. Então, olha aí. As substâncias, as moléculas que a gente chama de inorgânicas, a água, por exemplo, os sais minerais, o oxigênio molecular, que é o O2, o dióxido de carbono. Você sabe o que é dióxido de carbono? É o famoso gás carbônico, você já ouviu falar, né? Que é o CO2, né? Então, essas são consideradas substâncias, o quê? Moléculas inorgânicas, ok? Beleza? Moléculas inorgânicas. Raciocina comigo. Essas moléculas inorgânicas, o ser vivo ele produz? Né? Então, essa é uma pergunta. Então, essas moléculas, na verdade, elas são sempre moléculas pequenas. São pequenas moléculas. Tá? Professor, o senhor está dizendo que as moléculas inorgânicas, elas são pequenas moléculas, é isso? Isso. Tá?
quando nós falamos que são pequenas moléculas, são aquelas moléculas, né, feitas com poucos átomos. Em contrapartida a isso, existem as moléculas orgânicas. Olha que interessante. Então, aí você já começa a ter a percepção da diferença entre uma molécula inorgânica e uma molécula orgânica. Professor, as moléculas inorgânicas, então, professor, são aquelas moléculas formadas por poucos átomos, é isso? Quais são? Água, sais minerais, oxigênio, dióxido de carbono. Então, essas são as principais, tá? Beleza. E as orgânicas, professor? As orgânicas já são a glicose, os ácidos graxos, as proteínas. Então, essas moléculas, elas geralmente são feitas com muitos átomos, então, por isso, se tornam maiores. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu quero que você aprenda bem essa diferença. Vou recapitular a vocês novamente. As substâncias inorgânicas são aquelas que são formadas por poucos átomos, tá? E aí você conhece como a água, tá? O carbono, o oxigênio molecular, o gás carbônico, ou seja, então essas moléculas são chamadas de moléculas inorgânicas. Elas são formadas, são aquelas encontradas na natureza, tá? Então, elas são formadas por poucos átomos. Em contrapartida, existem as substâncias ou moléculas que a gente chama de orgânicas. Essas, diferentemente das inorgânicas, já são formadas de moléculas maiores, são formadas por bastante átomos. Então, dá um exemplo. A molécula de açúcar, por exemplo, a glicose, não é? Ou seja, são substâncias orgânicas. Os ácidos graxos, por exemplo, também são moléculas grandes. As proteínas, então, são moléculas grandes. Tá? Então, a essas nós chamamos de substâncias orgânicas. Beleza? Ficou entendido até aí? Beleza. Professor, eu estou prestando. Professor, eu presto bastante. É isso aí, meu amigo, você tem que prestar. Então, vamos lá? Vamos dar continuidade? Elas são moléculas, por exemplo, as orgânicas, são moléculas mais complexas, né? Em que, por exemplo, os átomos de carbono, eles são ligados uns aos outros, então formam o que a gente chama de uma cadeia. Tá? Ou seja, o átomo de carbono, ele tem uma capacidade de formar cadeia. É um fato químico isso, que permite o surgimento da vida. Olha que interessante, olha que interessante. Professor, o senhor está querendo dizer, então, que a molécula de carbono ela é fundamental para que haja o surgimento da vida? Isso que eu estou querendo dizer. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque a partir o carbono ele tem uma capacidade muito grande de formar elementos químicos diferenciados, formar moléculas, ou seja, então, ele tem uma capacidade de ligação com outros átomos muito grande e isso faz com que possa formar diferentes tipos de moléculas. Tranquilo? Tranquilo até aí? Né? Ou seja, são moléculas complexas por quê? Porque são moléculas grandes, são moléculas maiores. Então, aí se dá a sua complexidade. Tranquilo? Deu para entender até aí? Beleza? Se não deu para entender, faz o teu questionamento daqui a pouco nas interatividades ou pelo chat que a professora Márcia acompanha aqui e aí a gente responde, nós respondemos a vocês. Tranquilo então? Beleza. Professor, me diz uma coisa, a água ela tem a sua importância no ser vivo? Em que pé a água tem essa importância? Vamos dar uma olhada aí numa imagem que vocês irão ver. Meu amigo, olha essa importância, a importância da água que temos no organismo. Nós colocamos vários organismos diferenciados, vários seres vivos diferenciados, e a capacidade que a formação de água, né, dentro de cada organismo. Tá? Só para você ter uma ideia do processo de obtenção de água dentro do organismo e, consequentemente, a perda de água no organismo. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, no processo de transpiração das folhas, somente o alface, olha que coisa, ele perde, no processo de transpiração das folhas, ele perde 95% da água do seu corpo. Isso no processo de transpiração. E essa, na verdade, é a capacidade que ele tem. Professor, você está dizendo então que o alface é formado de 95% de água? É isso que eu estou querendo te dizer.
mas consequentemente ele também tem uma perda de água muito grande. Por onde é que ele obtém essa água toda? Ou seja, através das raízes, não é? Através das raízes. Um outro organismo que é formado basicamente por água é a medusa. Olha aí, é um organismo marítimo, né? É mais conhecido como água-viva, não é, Márcia? Só para confirmar, né? A medusa é muito conhecida como água-viva, só para a gente não ter dúvida, tá? O corpo dela, no total, 90% de água. A cenoura, olha lá, formado de 90%, né? O leite, né? 87%. Eu ainda vou chegar no homem, mas primeiro, olha lá, o rato, né? 67%. A vaca em sua composição, ou seja, né? 52%. O homem, como é que nós obtemos água? Né? Nós obtemos água através da ingestão de água normal e através da ingestão de alimentos. Mas nós perdemos uma quantidade de água muito grande, não é? Em que momento nós perdemos essa água toda? Através da respiração, através do processo de transpiração, através do processo da formação da urina, através da formação de fezes. Então, tudo isso nós perdemos água no nosso organismo. Nós colocamos esse gráfico a vocês, para vocês terem uma ideia, né, como é que eu posso dizer? Da importância da água na composição de cada organismo. Tranquilo? Beleza, professor, beleza. A água, pessoal, ela tem uma importância muito grande dentro de todos os organismos, principalmente nós, seres humanos. A água, ela tem como um dos principais, como é que eu posso dizer? A importância dela, por exemplo, pelo fato de ela ser solvente universal. Ou seja, a água é uma substância que é considerada solvente universal porque ela tem a capacidade de dissolver a maioria de outras substâncias. Então, por isso que é conhecida como solvente universal. Né? Então, é a sua importância. Né? Ela tem uma outra importância muito grande, que ela facilita no processo das reações químicas dentro de um organismo. Uma outra substância, uma outra importância também da água é o transporte de substâncias. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de o transporte do sangue, a circulação sanguínea, né? O sangue ele é composto também por água, né? E aí ele tem essa importância de transportar essas substâncias. Assim a água também é. Então, nós estamos verificando a importância da água, né, no processo dos seres vivos. Tranquilo? A água, por exemplo, no organismo humano, qual é a importância que ela tem dentro do nosso organismo? Vamos verificar algumas dessas importâncias. Por exemplo, ela evita, né, com que um organismo ele pode ter bruscas variações de temperatura. Professor, então o senhor está dizendo que a água dentro do nosso corpo, ela regula a temperatura? Isso que eu estou querendo dizer. Tá? Uma outra importância da água dentro do organismo é que ela absorve, né, uma grande quantidade de calor. Então, isso faz com que a água no organismo tenha, né, essa variação. Beleza? Beleza. Uma outra substância que nós vamos trabalhar com vocês é os glicídios. Professor, o que são os glicídios, hein? Todos os dias vocês devem comer isso, os glicídios. Eles são conhecidos como os carboidratos ou os açúcares, né? E aí, olha que doçura, que gostosura, né? Esse mel aí, chega, deu vontade de comer, de verdade, né? Então, nós colocamos duas figuras aí, justamente para que vocês pudessem identificar o que são esses glicídios. Os glicídios são substâncias que nós conhecemos também como carboidratos ou açúcares. Tudo bem? Beleza. Os glicídios, eles servem para quê, hein, professor? Meu amigo, olha a importância deles para a gente. Ele é a principal fonte de energia. A principal fonte de energia nossa é quem? O açúcar, não é? O açúcar. Pois o açúcar, o açúcar ele é utilizado principalmente no processo de respiração celular. Nós colocamos duas imagens aí, né? O açúcar, né, para você ter uma ideia de onde se extrai, né, o açúcar, nós colocamos aí a cana-de-açúcar. Então, a principal função dele dentro do nosso organismo, e talvez seja uma das funções fundamentais
né, da principal fonte fundamental para a gente, que é obter energia, sem o processo de alimentação, sem o processo, né, de açúcar no nosso organismo, nós não obtemos energia, não é? Beleza? Beleza. Professor, como é que se classifica isso? Como é que eu já ouvi falar que os açúcares eles têm uma classificação. Então vamos ver. Eles são classificados da seguinte maneira: em monossacarídeos, tá? Monossacarídeos, que são os açúcares mais simples que existem. Então, aonde se encontram esses monossacarídeos? A glicose, a frutose e a lactose. Ou seja, são na fruta que você está comendo, aí no teu cupuaçu, no teu jambo, na pera, né, em vários outros frutas que nós, são vários aí, né, eu até me perdi com os nomes aqui, que vocês devem comer bastante. Vocês estão ingerindo monossacarídeos, são os açúcares mais simples, tá? Beleza? No leite que você toma, né, então a lactose, são açúcares mais simples. Tá? Então, são açúcares, na verdade, formados por pequenas unidades. Então, são açúcares simples. Aí, os açúcares eles vão aumentando de tamanho, só para você ter uma ideia. Tá? Saiu dos mais simples, aumenta-se de tamanho. Aí vem o quê? Os disacarídeos. Os disacarídeos, o nome já está dizendo dois, né? Eles são formados pela união de duas moléculas de monossacarídeo. Então, se você pega dois monossacarídeos, e aí junta esses dois, você já tem um disacarídeo, tá? E aí você formou um açúcar que a gente conhece como a sacarose. Agora presta bastante atenção. Se tu pega vários monossacarídeos, vários, e faz uma ligação direta, um ao lado do outro, né? Você faz uma cadeia, e aí sim, você já tem uma molécula grande de açúcar. Então, a esse açúcar nós chamamos agora de polissacarídeo. Deixa eu te falar uma coisa. Mono quer dizer uma única cadeia. Di quer dizer duas cadeias. Poli quer dizer várias cadeias. Então, quando nós falamos de polissacarídeos, nós estamos falando que são cadeias formadas por vários monossacarídeos. E aí, nós estamos falando de açúcares mais complexos. Tá? E quem são eles, professor? São a celulose, que nós encontramos no papel, o amido, que nós encontramos aí em vários alimentos, o glicogênio e a quitina. Só para você ter uma ideia, o que é a quitina, professor? Você está vendo esse besouro, que ele é muito comum em alguns interiores aí. Na verdade, a gente encontra esses besouros, é muito comum, né? Nós encontrarmos, a gente chama até do besouro que tem chifre. Ou seja, toda essa carapaça, essa parte dura, né, que nós encontramos nele, são formados por polissacarídeos. Olha que interessante. Então, essa é a classificação dos açúcares: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? Tudo formado a partir de um monossacarídeo que vão formando cadeias. Beleza? Pessoal, a gente falou dos açúcares. Professor, vamos falar um pouco das gorduras agora? Vamos? Então, vamos falar dos lipídios. Vamos lá. Os lipídios, pessoal, eles são conhecidos como gorduras e óleos, tá? Qual é a função dela dentro do organismo? Eles têm uma função plástica, tá? Então, eles têm uma função fundamental dentro do organismo, que é uma função plástica. Professor, aonde que nós encontramos, esses lipídios? Deixa eu te falar. Nós colocamos uma figura, né, uma imagem aí muito bacana, né, que o óleo do lado de quem está olhando, do lado esquerdo, e do lado direito, né, onde nós encontramos essas gorduras também, e esse óleo. Né, são chamadas oleaginosas, né, que são as frutas oleaginosas. Então, geralmente nós encontramos em castanhas, de um modo geral, né, esses grãos de um modo geral, tá bom? Então, tem aí. Mas, professor, a gente encontra em outros cantos, não encontra? Lógico, pessoal, né? Vamos ver uma classificação dos lipídios, tá? Quais os tipos de lipídios que existem, professor? Vamos lá. Existe o primeiro deles que nós vamos conhecer, são os glicerídeos, que aí estão. Você está vendo na tua tela, tá? Os glicerídeos, eles são as gorduras de origem animal e a partir de óleos de origem vegetal, tá? Então, se liga aí. Todas as vezes que tu comeres aquela carne, que aquela gordura começa a cair, aquela coisa deliciosa, né? Tu assou ali, Ave Maria, né? Uma costelinha assada,
Beleza? O que mais? Um contrafilezinho, uma picanha assada. Então, aquela gordura e que tu ingere ali, você está ingerindo glicerídeos. E aí, se tu coloca, tu fez ali uma salada e aí tu colocou óleo, né? Óleo de origem vegetal ali. Então, o que você está ingerindo? Glicerídeos. Beleza? E eles têm uma função muito bacana, né? Isso aí é interessante, porque quanto mais gordura você come, a tendência é engordar, não é? E aí eles funcionam como o quê? Como isolantes térmicos, tá? Ou seja, isolantes de temperatura dentro do organismo. Beleza? Beleza, professor. Comecei a entender até aí. Quer dizer que se eu estiver comendo uma picanha, eu estou ingerindo glicerídeos. É isso? É isso. Professor, se eu estiver colocando um óleo vegetal ali numa fritura, eu estou ingerindo glicerídeo. É isso? É isso. Mas nem por isso a gente vai deixar de comer, não é isso? Tranquilo até aí? Tranquilo. Olha, vamos falar de uma outra substância que são chamados cerídeos. O que são os cerídeos? Os cerídeos, eles são as ceras. O nome já está dizendo, né? Cerídeos. Os cerídeos são as ceras. Por exemplo, as ceras que podem ser produzidas por nós, pelo nosso organismo, como por exemplo nas nossas glândulas sebáceas, né? As ceras de ouvido, por exemplo, não tem aquela cerinha de ouvido que às vezes dá uma coceira que você tem que limpar, né? Aquilo dali são chamados cerídeos. Olha que interessante. Na parte vegetal, aí eu vou te falar um negócio muito bacana para te ver. Meu amigo, quando tu molha uma folha, né? A folha ela passa ali por cima, não é? Não cai água que não impermeabiliza as folhas. Então aquilo é um cerídeo também. Olha que interessante. Aí tu me pergunta assim, professor, nos outros animais, por exemplo, nos pássaros, professor, aqui na minha região é cheia de mergulhão. E aí, professor, o mergulhão vai, né, mergulha, vai até o fundo lá do rio pegar o peixe e tal, volta e ele tá enxutinho. Meu amigo, isso são cerídeos. Ou seja, os pássaros, eles possuem glândulas sebáceas que têm uma grande quantidade de uma capacidade muito grande de produzir essas ceras. Olha que interessante. E aí, consequentemente, eles produzem essas ceras, servem, né, para impermeabilizar as penas. Então, por isso que chega a não molhar. Isso são os cerídeos. E nós produzimos também nas nossas glândulas sebáceas e produzimos também na cera de ouvido. Que nós vamos ver uma imagem que mostra mais ou menos isso daí, ó. Olha ali. Do teu lado esquerdo que tu está observando, né? Tu tem algumas glândulas na tua pele. Eu vou só riscar aqui, ó. Isso daqui são células. Deixa eu colocar o tamanho aqui. Aqui, ó. Isso daqui, ó, são a parte da tua pele, tá? Isso daqui são justamente aqueles fios. Então, embaixo da pele existem essas glândulas, que são essas glândulas aqui, ó, as glândulas sebáceas. Olha que interessante. Nós possuímos essas glândulas sebáceas. Então, essas glândulas sebáceas, na verdade, elas produzem, entre outras palavras, os famosos cerídeos. Tá bom? Tranquilo? Ou seja, serve como proteção do nosso organismo, tá? Beleza, professor. Eu ouvi falar que nessa classificação aí de tudo que o senhor está falando, também tem os fosfolipídios. O que seriam os fosfolipídios, hein, professor? Os fosfolipídios, eles são lipídios que formam a membrana celular, tá? Vocês vão ver isso mais na frente. Do lado esquerdo, numa imagem, você está vendo uma célula, tá? E tu vai aprender muito no primeiro ano, agora, nós vamos falar, eu acho que a professora Márcia vai falar isso para vocês, a formação da membrana celular. Então, ela é formada por fosfolipídios, que formam a membrana celular, e olha que interessante, os fosfolipídios, eles são encontrados aonde? Na formação de quê? Dos venenos de serpentes. Olha que interessante, né? Também se faz, uma substância que são chamados de fosfolipídios. Professor, eu ouvi falar que nós produzimos uma substância que são chamados de esteroides, né?
Beleza, olha aí, esse assunto, eu não queria ter posto esse cara aí, porque passou batido, né? Não era para eu ter posto esse cara pegando sol. Minha concepção. Ou seja, os esteroides, eles são lipídios que formam os hormônios sexuais. Olha que interessante. Então, eles são lipídios que formam os hormônios sexuais, o colesterol e a vitamina D. A vitamina D, na verdade, ela se dá através da obtenção, né, da luz do sol, né? Então, a gente precisa pegar vitamina D. Então, você precisa pegar aquele sol e tal para ter o organismo ir produzindo esses esteroides. Mas o que é mais interessante aí, que eles são responsáveis pela formação dos hormônios sexuais. Tá legal? Beleza. As proteínas, que aí as proteínas nós temos que falar mesmo. As proteínas talvez são as moléculas mais importantes, né, que possam existir, que são macromoléculas, ou seja, lembra que lá no começo são moléculas grandiosas, né, que são formadas pela união de várias moléculas menores, chamadas de aminoácidos. Professor, o senhor está dizendo então que as proteínas são a junção de vários aminoácidos? Isso. Então não esquece disso. O que eu estou te falando, meu amigo, grava, então presta. As proteínas são moléculas grandiosas, que é a junção de vários aminoácidos. Vários. Professor, e quais são os alimentos que a gente encontra as proteínas? Tá aí, ó. Carne de um modo geral, tá? Carne ali, a gente coloca carne vermelha, carne branca, carne de frango, né? O peixe, né? Então, geralmente, quando você faz ali uma dieta, geralmente se fala para você ingerir proteínas de carne branca, através da carne branca. Então, o que você está vendo aí é onde tem esses alimentos, é onde se encontra grande quantidade de proteínas, que é fundamental nós ingerirmos, né, no nosso processo de nutrição, proteínas. Tá? De preferência, as proteínas da carne branca, que aí eu posso dizer para vocês, o frango, o peixe, tá? Tem gente que não come, por exemplo, proteínas a partir da carne vermelha. Olha que interessante, né? Ou seja, mas é um outro processo de discussão. Professor, o senhor falou que ela tem uma importância muito grande na nossa vida. E quais são essas importâncias? Ou seja, qual é a função dela? Ou seja, ela tem uma função fundamental, que é a função plástica, ou seja, elas... Eu me emociono quando eu falo das proteínas, porque elas se encontram em todo o nosso organismo, né? Ou seja, ela tem a função transportadora no sangue, elas agem como enzimas, elas agem como defesa, que são os anticorpos, e são hormônios. Professor, então significa dizer que as proteínas formam várias outras substâncias dentro do nosso organismo? Isso, meu amigo. Então a importância dela é muito grande. Beleza? Beleza, professor, o senhor falou também que o senhor ia falar hoje de água, ia falar de lipídios, ia falar de açúcares, ia falar de proteínas, ia falar de vitaminas também. Lógico, as vitaminas vêm agora. Olha lá, o que são as vitaminas? Quando você está doentinho, aí o médico diz, o teu filho está doentinho, ele tem que tomar vitamina. Né? Já falou, tem que tomar vitamina B12, tem que tomar fortificante. Sabe onde se encontra? Aqui, ó, nas vitaminas. O que são as vitaminas? Vitaminas é um conjunto de substâncias que tem funções necessárias no organismo. Porém, né? O que é engraçado é que quando nós estamos bem de saúde, quando está tudo tranquilo, ninguém toma vitamina não. A gente só toma vitamina quando tem necessidade da coisa. Mas ela é necessária dentro do nosso organismo. Porém, são poucas usadas, na verdade, em quantidades. E aonde encontra essas vitaminas, professor? Meu amigo, come morango, abóbora, né? Abóbora é conhecida como, Márcia, pra gente? Girimum, né? Coma bastante girimum, abacaxi, o couve, o pepino. Então, tudo isso são alimentos muito ricos em vitaminas. Beleza? Professor, o senhor falou que além das vitaminas também existem os sais minerais. O que são os sais minerais, hein? Aí está. Os sais minerais, eles são substâncias que têm diversas funções, né? E que podem formar a estrutura do nosso corpo, né? E aí, ele ajuda na formação, isso, professor? Isso. Na composição, isso, professor? Isso. Na composição do nosso corpo, né? Os sais minerais. Né? Você já viu falar muitas vezes, esse rapaz precisa tomar bastante leite.
Ah, esse rapaz precisa ingerir abacate. Ah, esse rapaz precisa ingerir zinco. Ah, esse rapaz precisa ingerir potássio. Isso. Então, os sais minerais, eles estão muito presentes, né? São substâncias com diversas funções dentro do nosso corpo. Então, eles participam diretamente da estrutura corporal e eles são dissolvidos em água. E aí você encontra na berinjela, você se encontra na maçã, você encontra na melancia, você encontra no abacate, tá? Professor, para que tudo isso? Porque tem dentro do nosso organismo o que nós chamamos de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas de DNA, só para você entender, essa daí é a molécula da vida, né? Nós vamos trabalhar com vocês isso muito mais sofisticadamente. Hoje eu só estou mostrando a vocês. São moléculas de DNA, os ácidos desoxirribonucleico, que a gente conhece, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Essas estruturas aí encontramos em cada célula do nosso organismo. Acredito que a Márcia vai falar hoje para vocês isso também. A sua aula continua no próximo vídeo.